tecer reflexões acerca das conexões entre a educação integral e a educação popular, ela segue sendo para os educadores e para as educadoras um grande desafio, apesar de considerar que muitos dos princípios ou muitas das bases teóricas entre elas são próximas, não são tão distantes. Eu acho que o primeiro desafio é de concepção. Como é que a gente pode aproximar essas duas concepções, né, ao mesmo tempo tão próximas, ao mesmo tempo tão distantes. Por exemplo, se na educação integral a gente precisa se preocupar com o ser humano como um todo, a sua vida em sociedade, os seus aspectos culturais, a sua produção de subjetividade, a sua cultura, a sua vida comunitária, a sua vida coletiva, na educação popular eu acho que tem esses desafios também, que é de como a gente faz um processo educativo que considera as necessidades das pessoas, os desafios que as pessoas mesmas têm, as suas fragilidades, as suas potencialidades, e como produz o conhecimento e certo saber fazer para uma vida plena, para uma vida saudável, para uma vida decente, para uma vida digna. Acho que outro desafio é do método. Acho que a universidade tem nos ajudado muito a conversar sobre o mundo das coisas, do que eram as coisas. Por outro lado, segue sendo o desafio de como que a gente faz as coisas, já que a gente não tem receita pronta, né? Na educação popular, a gente tem se apropriado muito das rodas de conversa, das oficinas de produção de conhecimento, oficina no sentido de tecer as coisas junto com as pessoas. Eu acho que essa dimensão também da pesquisa participante, da pesquisa com o outro, uma relação com o outro, eu acho que ela é fundamental. E a outra coisa é que a gente precisa divulgar mais o que é educação integral e o que é educação popular, porque essas categorias e esses campos de conhecimento ainda são pouco conhecidos, são culturas não hegemônicas, são práticas educativas não hegemônicas. Eu acho que isso segue sendo outro desafio, é comunicar esse saber fazer, ou a gente até pode dizer, dessa boa nova no campo da educação. Eu acho que é isso, e para mim a gente precisa articular esses dois sujeitos, os educadores que se preocupam mais com a educação integral, os educadores e as educadoras se preocupam mais com a educação popular, para estarem mais juntos, fazendo troca de experiência, ajudando a escrever um texto junto, a publicar coisas junto, a organizar uma oficina. Eu acho que é isso. Gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência de aproximação com a temática da educação integral. Fui monitor do programa Mais Educação em meados dos anos de 2013, e quando entrei na universidade tentei aproximar da temática da educação integral. Então cursei uma disciplina nesta área, participei como bolsista e também como monitor de um projeto de educação integral voltada para a formação de coordenadores do Mais Educação, e essa participação nesses espaços contribuíram para que eu pudesse pesquisar sobre inovação na educação numa perspectiva da própria educação integral. E aí minhas intenções são continuar com essa pesquisa a nível de mestrado e tentar trazer contribuições para essa discussão. Em primeiro lugar, eu gostaria de insistir no processo de comparação. Para poder fazer essa comparação, temos que ver a definição dos dois conceitos e os princípios. A educação popular, basicamente, é uma educação que procura um homem novo para uma sociedade nova. O que significa? Esse homem novo é um homem que está disposto a participar na transformação da sociedade. É um homem que conhece, reconhece as contradições de um sistema como o nosso, e está disposto a enfrentar essas contradições. Basicamente, o homem novo é um homem dialético, em que tem que estar trabalhando com a força da ação e reação. Para uma sociedade nova, o que é uma sociedade nova? Uma sociedade que seja libertária,
justa e participativa, portanto, sem discriminação e sem marginalização. Essa é uma sociedade nova. Princípios, portanto, da educação popular. Primeiro, tem que ser uma educação libertadora. Que significa? Libertar a marginalização, libertar a discriminação, libertar a esses cidadãos que se transformem e que sejam cidadãos plenos. É uma educação participativa. Não posso discutir, resolver, enfrentar problemas se não é na minha comunidade. Terceiro, a educação popular deve ser socialmente produtiva. Que significa? Relacionando educação com trabalho, relacionando recreação com sociedade, relacionando educação com sociedade, que seja uma educação que esteja absolutamente ao tanto do que está acontecendo na sociedade e enfrentar o que seja injustiça. Eu gostaria de passar a nível de, passar à educação integral. Para isso, primeiro, eu gostaria de ler rapidamente a portaria recente de abril de 2017 do Ministério de Educação, em que diz que a educação popular, a educação integral, visa fomentar nas crianças, adolescentes e jovens, por meio de atividades socioeducativas, no contraturno escolar. No parágrafo 2º, a educação integral, ou programa Mais Educação, ampliar o tempo e o espaço educativo e a extensão do ambiente escolar nas redes públicas, educação básica, etc. Ou seja, para o Ministério da Educação integral é aumentar o tempo que o aluno passa na escola. Essa é a educação integral para o Ministério. O que é educação integral? Integral significa mente e corpo, significa cabeça, corpo, significa físico e emocional. É tudo, é um ser humano. Essa é a educação integral. Quais são, portanto, os princípios da educação integral? Primeiro, tem que ser uma educação que considere os valores cidadãos. Os valores cidadãos em termos do desenvolvimento integral, desenvolvimento humano, desenvolvimento físico, desenvolvimento mental, desenvolvimento físico, etc., etc. Essa é uma educação integral. Essa educação integral tem que ser uma educação que considere o trabalho comunitário. É uma educação participativa. Não existe desenvolvimento individual se não está ligado à comunidade. E por último, é uma educação estética. O importante do ser humano é a estética. Portanto, tem que se dar importância à educação artística, tem que se dar importância à educação física, que é a que certamente vai estar desenvolvendo um corpo para uma mente salutar. Primeiro eu gostaria de voltar um pouco atrás ao terceiro Fórum de Educação Integral de Pernambuco, quando a gente estava discutindo educação e cultura, a política e os desafios da política e do currículo. E naquela ocasião a gente conversava justamente sobre a comunidade escolar que está inserida dentro de uma comunidade e que tem uma identidade cultural, não é? Então, dentro dessa perspectiva, é interessante a gente observar que a comunidade escolar, ela absorve uma comunidade de identidade cultural. E que um dos pontos principais, no meu entendimento, é de que a escola por si só, ela não tem condições, né, gerais, totais, de poder bancar, né, do ponto de vista
de desenvolver uma educação integral sem levar em consideração toda essa identidade cultural que vem de dentro da comunidade para dentro da escola, da comunidade escolar, e também não poderia ignorá-la, por conseguinte. De forma que, se a escola, a comunidade escolar, se associa à comunidade e à sua identidade cultural, ela pode construir essa perspectiva da educação integral a partir desses elementos que vêm de dentro da comunidade e com toda a sua carga cultural. É importante lembrar que também essa ideia de se romper os muros da comunidade escolar, e aí ela está inserida dentro da comunidade, de onde vem o seu corpo docente, os alunos, os estudantes, ela é importante porque as pessoas vão se apropriar dessa escola, né? Elas vão se empoderar dessa escola, desse instrumento de desenvolvimento e de transmissão do conhecimento. Isso é uma das coisas importantes que a gente deve levar em consideração. E a partir daí a gente pode entender que a escola unida à comunidade, ela vai poder desenvolver instrumentos capazes de transformar cada aluno, cada estudante em um cidadão. E aí a gente tem aí digamos que uma junção, né? Uma conjunção entre o corpo docente e o corpo discente, a equipe multidisciplinar, que vai desenvolver um trabalho a partir das realidades daquela comunidade, com vistas e na perspectiva e expectativa de mudança, de transformação social. O debate sobre a educação integral e talvez a causa pela educação integral, como a gente fala, né, essa necessidade hoje de falar em educação integral, me parece uma coisa meio redundante, né? E é redundante porque a educação, por si só, se a educação ela já deve ser compreendida como integral. Bom, mas no Brasil a gente aprendeu a pensar a educação integral quando se fala de mais tempo, quando se fala de mais oportunidades educativas e quando se fala, sobretudo, dessa formação integral do sujeito. E quando a gente fala dessa educação integral, é importante lembrar que não está se falando da escola de educação integral. A escola é o meio, fato. Está se dando a preocupação na escola de tempo integral. Essa educação de tempo integral. E aí, isso extrapola esse lugar, que é a escola. Quando a escola se pensa no debate da educação integral, ela se pensa dentro dela. E é preciso que isso ganhe outros espaços. Que a escola perceba a educação, que essa educação se dá para além desse espaço. A educação integral ela vai se dar dentro da escola, fora da escola, na praça, no campo, vai se dar nas quadras, vai se dar nas ruas, sobretudo nas ruas, né? E aí, quando a gente encontra o sentido da educação e na perspectiva dessa educação integral que a gente vem defendendo, uma perspectiva de direito e de um direito negado, né? Diz assim, a educação é feita na escola, a educação depende puramente da escola, a escola tem em si a centralidade no seu papel de educar, mas a escola ela não pode se dar isolada nesse papel. Então a escola é uma parte dessa educação que a gente fala do sujeito. Quando a gente fala nesse sentido, para pensar a necessidade de um modelo de escola que a gente tem impregnado ao longo da história, e é essa escola, que é esse modelo de escola, que faz com que a gente tenha essa necessidade de explicar o que vem a ser a educação integral. Então, é pensar a educação para além do muro dessas escolas. É pensar a educação no seu território, na sua localidade, onde ela acontece. E quando a gente traz o debate de território, a gente também traz o debate de outros sujeitos que compõem esse território. Esse território que é o lugar da vida, que é o lugar onde o sujeito se identifica com o outro, esse lugar onde ele cresce, onde ele aprende, onde ele ensina. Né? Então, pensar essa educação dentro do território é pensar a educação dentro da escola, com a rua, com o território. E quando a gente fala desse território, está falando também de sujeitos que vivem nesse território.
Então, a educação que a gente pensa como a educação integral é uma educação que sujeitos populares entram para educar, existem para educar, que de fato existem, só que é negado, só que a gente não percebe que o cara que trabalha lá com o futebol, com o baba, o cara que educa, né? Que a conversa na praça, que o padeiro, que a rua educa, que as pessoas educam. Então existem os personagens que vivem no território, que guardam em si histórias, a própria cultura, a própria identidade, né? O próprio presente, o próprio futuro do território, que também deve estar dialogando com essa educação dentro da escola. Então, eu acho que a educação integral é um pouco disso tudo. É perceber a educação como um todo, é a educação que se dá em vários lugares e que, por isso, não pode ser essa educação que a gente tem nesse modelo de escola burguesa, nesse modelo de escola tática, de uma escola que não está dando conta. A gente precisa pensar a educação integral, que tem esse diálogo com a educação popular, na perspectiva que os próprios sujeitos movimentam para educar, se movimentam para garantir direito, se movimentam para garantir que todos tenham uma rua digna, uma praça digna, uma escola digna, uma vida digna. Bom, eu acredito que a discussão da educação integral, ela traz alguns elementos que nos fazem pensar na experiência de educação popular aqui no Brasil. Um deles é entender o sujeito na sua totalidade, entender o sujeito como dotado de cultura, de conhecimento, de saber, algo que a educação popular sempre fez e sempre valorizou. Um outro aspecto é a dimensão dos territórios educativos. Acho que a educação integral traz esse debate dos territórios. A educação popular já faz tempo coloca que há educação para além da escola, né? E que nos terreiros, nos congados, nos espaços de artesanato, há muito conhecimento, há um saber que está colocado. E por último, a dimensão da ampliação desses saberes, né? Eu acho que a educação popular tem mostrado que, para além da escolarização, muitos mestres foram se formando a partir da experiência, da prática social. E graças a eles a gente tem uma tradição nesse país, uma tradição que foi preservada no campo da música, do esporte, da arte, da cultura. A meu ver, a educação integral vem para trazer, né, para revitalizar, ou pelo menos para tornar visível o que a educação popular já faz há muito tempo aqui no Brasil. A educação integral e a educação popular têm raízes e construções muito próximas, mesmo que uma se volte mais para a discussão dos princípios da integralidade, que são os sujeitos e os sujeitos nos processos sociais, considerando a sua espiritualidade, a sua dimensão afetiva, intelectual, de relação social, espiritual. A educação popular também se volta para essas questões, mas para além disso, ela parte de um lugar de denúncia, de um processo de exploração e de dominação construída socialmente na América Latina, no Brasil, e aponta a necessidade de superação desse processo. Isso só acontece se a educação integral estiver junto, compondo esse projeto de construção popular. E na minha prática, a dimensão da arte é um instrumento muito potente no fortalecimento desse fazer com os grupos, com as pessoas. E a arte, ela cumpre um papel metodológico de construir um cenário confortável, mesmo que às vezes conflitante, para que as pessoas se coloquem, tragam suas questões, tragam sua vida e compartilhem naquele processo e possam dali sair fortalecidos, transformados, comprometidos com aqueles projetos que elas trazem da sua história pessoal e que elas encontram ali também nas histórias pessoais e profissionais dos outros sujeitos que estão tecendo aquela história em comum, em coletivo. Ainda é um desafio muito grande para nós, educadores,
essa construção, essa composição histórica e afetiva do fazer popular e integral. Estamos todos aprendendo nesse caminho. Agora, a música, a arte, a poesia, a construção rítmica são instrumentos valorosos que apontam potência nesse fazer de construção integral e do projeto popular. Grandes desafios e que envolve também diferentes atores, não somente os professores, os gestores, os coordenadores que estão no chão da escola, mas há que ter um vínculo, uma associação, uma integração com os artistas populares, com a comunidade, com os professores universitários, com os pesquisadores, enfim, há de se ter uma integração no sentido de viabilizar formas diferentes que promovam essa educação integral, né? Que promova essa integralidade do sujeito, levando o aluno, né, a se constituir como um sujeito crítico, ativo, participativo e, sobretudo, humano. Nesse sentido, desde 2007 para cá, principalmente a nível nacional, com a estratégia indutora do programa Novo Mais Educação do governo federal, muitas escolas têm se assumido esse desafio, têm se tomado à frente, mas muitas vezes de forma isolada. E aí eu acredito que onde há a importância dos comitês territoriais, né, que são espaços, são os colegiados, onde nós conseguimos congregar diferentes instituições, diferentes atores, diferentes parceiros, no sentido de pensar essa educação integral e atentar para os desafios que se colocam, de formação continuada, de reorganização curricular, de construção de novos espaços que extrapolam os muros da escola, que se chega à academia, que se provocam pensar e um registro de uma pesquisa, né, que mostra a viabilização dessa proposta, ampliando os conhecimentos que ainda não estão dados, que ainda estão para serem construídos, que precisa sim da participação de todos. Educação popular e educação integral são dois conceitos inseparáveis nesta sociedade que é a sociedade brasileira. Primeiro porque a educação popular ela diz respeito aos sujeitos e às sujeitas que estão colocados numa relação social muito bem representada pela metáfora da Casa Grande e da Senzala. Nessa metáfora em que se estabelece o lado fraco da relação, que é o lado dos negros, das negras, das mulheres, das crianças, das pessoas envelhecidas, e não apenas dos mais velhos, não apenas do ancião, mas aquelas que são marcadas por uma relação ainda escravista, ainda da cisão entre quem pensa, quem executa, quem manda e quem obedece. Você tem um conceito aí em disputa por uma educação integral. Uma integralidade que permita às crianças e aos adolescentes uma representação de mundo na qual ela se coloque como doutora, na qual ela se coloque como artista, na qual ela se coloque como intelectual, na qual elas se coloquem como representantes políticos, na qual elas se coloquem como decisores, gestores, e você tem uma perspectiva, então, de uma mudança completa de representação social. A educação integral, ela joga um papel como conceito, ela joga um papel como prática e ela, infelizmente, joga um papel como ideal, porque nós temos um Estado de Direito completamente fictício, um Estado de Direito em que você proclama igualdade, você proclama cidadania e você aceita, então, e você proclama, ao mesmo tempo,
que existe uma educação para os ricos, existe uma educação para os pobres, existe uma educação para os brancos, existe uma educação para os negros, existe um não lugar para os índios e uma situação em que a educação integral, então, ela se põe como um projeto de ser e estar no mundo no qual nós, que somos esses sujeitos que invocamos a educação integral como parte de uma reestruturação social, de uma representação social, passamos então a dizer, aqui viemos, né? Qual é o nosso papel nesse mundo, qual a nossa parte nesse país e que nós somos capazes de então exercer a plenitude de sujeitos e sujeitas que estão em 2017 em condições de serem poliglotas, em condição de serem multi-instrumentais, em condição de participar do jogo social, sim, restabelecendo cotidianos em que lavar o prato, lavar a panela, lavar o banheiro é parte de uma compreensão social e não é parte de uma situação de quem não é privilegiado na sociedade. Esta situação do quartinho da empregada, a situação do banheiro da empregada, ela se desloca para uma outra perspectiva. Uma perspectiva de que a escola, de que os espaços educativos são espaços de cidadania, de libertação, sim, porque a opressão ainda é uma situação social, e é por isso que mais tempo na escola, mais tempo de educação, passa a ser um conflito. Tanto um conflito entre aqueles que querem disputar os conteúdos do tempo e um conflito daqueles que não querem que setores até então subalternizados passem a ter mais tempo de disputar aquilo que elas nunca tiveram, daquilo que elas nunca fizeram parte. Um capital cultural, não só um capital cultural assistemático, mas um capital cultural sistemático e sistematizado nos livros. Então, nós estamos aí retomando o processo de rediscutir a situação do conhecimento como um processo de construção social, sim, um processo em que essa construção social passa por diferentes culturas, passa por diferentes povos, mas que existe, então, uma situação de desestabilizar aquilo que foi estabelecido como para o povo e sempre desqualificado. Então, o popular, ele vem porque o popular, ele é conteúdo, porque o popular, ele sai do que são formas, do que são invisibilidades para narrativas, para discurso, para voz, para conteúdo, para som, para ecos, para bandeiras. Então, eu acho que a educação popular e a educação integral, então, elas caminham por aí juntas e mãos dadas.